Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde para você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe. Estamos vivendo a quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, seja bem-vindo à Canção Nova. Você que está em casa também celebre conosco, porque é dia de graça, é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Eucarístico. Eu me chamo Willames, sou natural da Paraíba, seminarista com a graça de Deus. Hoje moro na missão da Canção Nova, no Rio de Janeiro. Nós estamos em peso aqui, né? A comunidade Canção Nova do Rio de Janeiro veio para celebrar esse dia aqui conosco de adoração. Estou vivendo o meu ano de missão lá na cidade maravilhosa, nessa cidade abençoada por Deus. Acabamos de viver no final de semana passado, o Espírito sopra onde quer. Quem assistiu aí pela Canção Nova Plus? Aí, o Espírito sopra onde quer, o nosso maior evento foi na Catedral, foi uma bênção. E como o Bruno bem falou, nós estamos de endereço novo, né? Nós estamos no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, número 191. Será uma alegria encontrar você lá e celebrar as graças de Deus na nossa vida. Também pelos meios de comunicação, nossa missão Canção Nova, Rio de Janeiro, você pode encontrar para ficar atento à nossa casa de missão no Instagram, por exemplo, Canção Nova Rio. Como a Alexandra falou na pregação, nós estamos neste dia abençoado de Santo Antônio, este grande pregador do Evangelho. Eu gosto muito dessa frase que fala na ladainha dele, conhecido também como trombeta do Evangelho. Santo Antônio, trombeta do Evangelho. Ele pregou a palavra de Deus incansavelmente, anunciou, falou de Jesus poderosamente. Mas fazendo essa associação com o dia de adoração, é impossível não lembrar também do milagre que este santo realizou. Na verdade, Jesus quis fazer por meio dele. Uma pessoa duvidava da presença eucarística de Jesus, presença eucarística real, presença real de Jesus na Eucaristia, e disse para Santo Antônio: eu não acredito que ali está Jesus na Eucaristia. E colocou à prova o santo e disse: se o meu jumento se prostrar diante da Eucaristia, eu acreditarei. E assim Santo Antônio firmou ali a decisão. O rapaz deixou o jumento 3 dias com fome, e quando soltou, tendo a opção também de se alimentar, Santo Antônio com o Santíssimo Sacramento na mão, o jumento foi e se prostrou diante do Santíssimo Sacramento. Não saciou a sua fome, mas foi se prostrar diante do Criador. Nós também precisamos nos prostrar diante da Eucaristia sempre. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus Eucarístico. Nós temos essa graça, né? Somos a igreja do Deus vivo na Eucaristia. E Santo Antônio nos ajudou a entender isso. O tema dessa pregação é dando continuidade àquilo que nós estamos vivendo nesta quinta-feira de adoração, que são palavras tiradas do ofício das leituras que hoje nós celebramos de Santo Antônio. Então o tema dessa pregação, juntamente com a palavra de Deus, é este: o Espírito é a luz que cura a cegueira da alma. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, para não dormir. O Espírito é a luz que cura a cegueira da alma. Tá fraco, gente. Vamos mais uma vez? O Espírito é a luz que cura a cegueira da alma, para gravar no nosso coração. E essa pregação também falará no início sobre a fé, mas também sobre a cegueira, aquilo que nós precisamos deixar Deus nos tocar. Pega aí a sua palavra, a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43.
Quando se aproximava de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho, pedindo esmola. Ao ouvir que passava a multidão, perguntou: o que estava acontecendo? Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que calasse. Mas ele gritava mais forte: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que o buscassem. Quando teve próximo, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu: Senhor, que eu recupere a visão. Jesus lhe disse: recupera a visão, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a visão e o seguia, glorificando a Deus, e o povo, ao ver isso, louvava a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, sim. Vamos aplaudir a palavra de Deus. No versículo 37, vai dizer isso. Disseram que Jesus de Nazaré estava passando. Durante todo esse evangelho, não fala que esse homem cego, ele já teria tido um encontro com Jesus. Não narra isso. A palavra inteira do evangelho, até mesmo essa passagem do cego em outros evangelhos, não fala que esse homem já teve um encontro com Jesus. Foi um momento que ele estava ali e ouviu falar do Senhor, ouviu falar de Jesus. Não narra que ele já o conhecesse. E com esse entendimento, nós precisamos fazer essa pergunta. E por que este homem, sem conhecer Jesus, sem conhecer quem era aquele homem que passava naquela região, por que pede para que o curasse? Por que pede para um desconhecido fazer algo de bom para ele? Não sei se você já parou para perceber, para pensar, lendo esse evangelho. Por quê? Ele não conhecia, ele não teve um contato direto com Jesus. Por que ele fala, tende misericórdia para um desconhecido? E a resposta é essa: porque ele acreditava, simplesmente. Porque ele tinha fé. Porque aquele homem, ele tinha fé no coração. Uma fé que era inabalável. Uma fé que precisava ouvir algo, precisava ouvir falar que existia um tal de Jesus, um homem que curava, e ele acreditou. Simplesmente ele acreditou. E nós precisamos ter atenção a isso, porque mesmo sem ver, mesmo sem tocar, ele acreditou. Ele acreditou naquela pessoa, naquele homem que fazia tantos sinais, tantos prodígios. Ele acreditou. Talvez se fôssemos nós não seríamos como ele. Nós não agiríamos como ele, porque nós buscaríamos sinal. Nós buscaríamos primeiro conhecer Jesus, primeiro tocar nele, talvez, primeiro ter esse contato direto com ele, para depois acreditar, sim ou não? Nós somos esses homens e mulheres que precisamos desse toque, às vezes, para acreditar. E a fé deste homem é um exemplo para nós, um exemplo de confiança no Senhor. Nós já vimos também muitos sinais aqui na Canção Nova. Nós já vimos Deus realizando tantas coisas. Não sei se você já é a primeira vez que você está aqui na Canção Nova. Se não, tenho certeza que você já viu muitos milagres aqui, muitas graças de Deus neste lugar, muitos sinais da parte do Senhor. E é triste também ler esse evangelho e nos deparar com a nossa verdade, porque a nossa fé ainda está condicionada a coisas, ainda está condicionada a acontecimentos, ainda está condicionada a milagres que nós vemos, a sinais que nós vemos. Mas, diferente desse homem, nós precisamos crer. Na verdade, igual a esse homem, nós precisamos crer, até mesmo sem estar com Jesus, até mesmo sem ter um contato com Ele. Não sei o que você está vivendo na sua casa, você que nos acompanha, ou você que está aqui no rincão do meu Senhor.
não abandone a sua fé. Deus agirá também na sua vida, mesmo se você não esteja com Jesus, eu falo fisicamente ali, na Eucaristia talvez, não tendo oportunidade. Tantos que estão nos hospitais e não conseguem a Eucaristia, tenha fé, acredite que Deus fará também muitas coisas. E no versículo 39 deste evangelho também, vai dizer o seguinte: os que iam à frente o repreendiam para que o calasse, mas ele gritava mais forte. É verdade que até mesmo na nossa caminhada com Deus, infelizmente, nós vamos nos deparar com pessoas que vai tristemente usadas, não sei por quem, para nos desviar da fé. Vai, na verdade, nos desmotivar da fé. Esses homens que estavam ali na multidão, caminhavam com Jesus, queriam impedir que aquele homem recebesse o milagre. Queriam impedir que aquele homem recebesse a graça de Deus. E mesmo que pessoas ou situações estejam acontecendo, estejam pessoas falando para nós abandonar a fé, deixar a fé, não correr atrás de Jesus para aquilo que nós precisamos, nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Nós não podemos dar ouvido a situações que nos levam para esse desespero na fé. Porque aquele homem do Evangelho, esse cego, ele, mesmo ouvindo isso, mesmo sabendo que aquelas pessoas queriam tirar ele ali da presença, ele gritou mais forte. Ele disse: Jesus, tende piedade de mim. Filho de Nazaré, Jesus de Nazaré, tende misericórdia de mim. Tende compaixão de mim. Nós precisamos, na verdade, abalar essas pessoas, abalar essas situações quando nos acontece, dizendo: não, eu acredito no meu Senhor. Eu acredito que o milagre virá. Eu acredito mesmo sem estar na presença, como eu falei. Mesmo a casa caindo na minha casa física, mesmo situações acontecendo, vou acreditar. Bate aí no seu peito e diz: eu confio no Senhor. Eu tenho fé em Jesus. E eu vou gritar nessa tarde: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Agora vamos falar forte, valendo? Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E no versículo 40 do Evangelho, Jesus vai dizer assim: Jesus parou e mandou que o buscassem. Quando teve próximo, perguntou-lhe: o que queres que te faça? Respondeu: Senhor, que eu veja. Aqui está o resumo e o centro dessa pregação. Ele diz para o Senhor, ele poderia pedir tudo. Ele poderia naquela hora pedir o que ele mais desejasse, seja físico, seja espiritual, material. Mas ele diz: que eu veja, Senhor. Imagina aí você diante do Senhor, diante de Jesus, você podendo pedir todas as coisas, tudo o que você quiser. Imagina o que você pediria ao Senhor. Eu acho que eu pediria muitas coisas. Mas este homem, sabendo que estava diante daquele que podia mudar a sua vida, podia transformar tudo na sua história, ele diz: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu tenha a graça de enxergar as maravilhas que estão na minha frente. A maravilha que é te ver. E eu trago uma reflexão de um santo sobre esse trecho do Evangelho, é de São Gregório. Ele diz assim, comentando esse Evangelho, né? Ele diz: o cego não pede a nosso Senhor dinheiro, mas luz. Guardemo-nos, pois, de lhe pedir riquezas enganadoras. Peçamos essa mesma luz, cuja visão é concedida apenas aos homens e aos anjos. Olha que forte essa passagem, esse comentário, né, desse santo, São Gregório. Ele fala justamente isso. Ele comenta que esse homem poderia pedir tantas coisas, mas ele pede o essencial. Ele pede o essencial, que é ver as coisas espirituais. Ele não pede dinheiro, ele não pede
situações passageiras, como diz o São Gregório, enganadoras, porque muitas vezes, irmãos, nós podemos pedir, eu peço também às vezes coisas para Deus que não tem fundamento nenhum, não vai me levar para a santidade, não vai para lugar nenhum, mas aqueles que confiam em Deus pedem coisas certas, aqueles que confiam em Deus pedem aquilo que é do alto, aquilo que é do céu. E este homem pede essa visão espiritual que, como diz São Gregório, só tem os homens de Deus e só tem os anjos de Deus também. E essa reflexão, ela nos leva a refletir que, no fundo, ele pediu o que o seu coração desejava. Aquele homem, lá no fundo do seu coração, ele pediu a Jesus somente uma coisa. Ele só tinha um desejo de algo, de ver aquele que poderia mudar a sua vida. Você já parou para pensar que nós estamos diante do Santíssimo muitas vezes, diante de Jesus sacramentado, na missa, mas às vezes nós não temos esse coração voltado, essa visão espiritual de entender que ali é Jesus, este homem cego. Ele pediu a graça de ver, porque ele queria contemplar Jesus. Ele queria contemplar aquele que diziam, olha, ressuscitou tal pessoa. Olha, fez aquela pessoa andar. Ele queria contemplar aquele Jesus que fez tantos milagres, tantos prodígios. Ele queria contemplar aquele homem. Ele queria olhar para aquele homem. E essa também, meus irmãos, deve ser o nosso pedido para Jesus. Esse também deve ser o pedido da nossa alma para o Senhor, de ter essa visão espiritual de Jesus, de ter essa visão espiritual que nós não estamos apenas diante de um pão, diante de um espetáculo, um teatro. Não, nós estamos diante do nosso Deus. Nós precisamos pedir a graça ao Senhor que dessa visão espiritual, para entender que nós estamos diante do maior mistério que nós podemos tocar nessa vida, que é a Eucaristia, que é a Santa Missa, que é Jesus, que é a vida de oração, que é a intimidade com o Senhor, que é a intimidade com Deus. E isso está cada vez mais sendo roubado de cada um de nós. Esse desejo de pedir coisas do céu, esse desejo de pedir coisas que não passam, cada vez mais está se afastando da nossa intenção, do coração. Nós já não vemos pessoas chegar para nós e dizer assim, reze por mim para que eu comungue bem, reze por mim para que eu busque a Deus, para que eu me converta. Acontece, mas hoje em dia pede-se mais aquilo que é passageiro, como diz o São Gregório. Aquilo que vai passar, nós precisamos, claro. Nós necessitamos, sim, de trabalho. Nós precisamos, sim, de bens materiais para a nossa casa, para aquilo que nós vivemos no dia a dia, para o nosso trabalho. Mas não pode sair do nosso olhar a visão espiritual. Não pode sair do nosso olhar, não pode sair, na verdade, do nosso coração, esse desejo das coisas do céu, esse desejo das coisas do Senhor, de ver Jesus em tudo. Será que nós estamos vendo Jesus em tudo? Será que nós estamos tendo esse desejo de ver Jesus como aquele homem teve? Ou nós estamos buscando apenas as coisas dessa terra? Ou queremos ver apenas aquilo que vai passar daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias? Nós precisamos ter essa visão espiritual. E é esse o desejo do Senhor para nós nessa tarde. Não se sabe como esse homem perdeu a visão. Se foi de nascença ou aconteceu alguma coisa. O Evangelho não narra. Mas Jesus, ele pode devolver a visão, seja física, seja espiritual também. Basta a gente querer, basta a gente desejar isso. Não sei se você quer essa graça,
mas Jesus está pronto para nos dar nessa tarde de hoje essa graça. Jesus ele está pronto para nessa tarde nos dar essa graça de ter novamente a visão espiritual, de ter novamente essa graça que nos foi tirada pelo mundo, como a Alexandra falou, que nos foi tirada por causa do pecado, que nos foi tirada por tantas e tantas situações, decepções, tantas e tantas coisas. Jesus, o interessante é que nós ouvimos, a fazer estudo bíblico, a meditar a palavra de Deus, aprendemos do Padre Jonas, aprendemos dos santos, que essa palavra que nós lemos não é algo que passou, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não. Essa palavra, ela acontece na nossa vida, todas as vezes que nós lemos e todas as vezes que nós acreditamos. Então, se Jesus curou alguém, se Jesus curou aquele homem há mais de 2000 anos atrás, de uma cegueira física, Ele também pode nos curar. Ele também pode abrir os nossos olhos hoje. Ele também pode abrir os nossos olhos físicos, sim, porque não? Vamos rezar daqui a pouco. Você que está em casa, Deus é Deus, Ele faz, mas também espiritualmente falando. Nós que chegamos aqui na Canção Nova, cegos, nós já não temos a dimensão que aqui é um lugar sagrado, que aqui é um lugar que tantas e tantas pessoas gostariam de estar, que aqui é um lugar que nos leva à confissão, que nos leva à busca de Deus. Essa visão espiritual nós fomos perdendo. Essa visão espiritual nós perdemos, na verdade. Mas o Senhor está nos dando a graça nessa tarde de receber de volta. Porque a palavra dEle se atualiza. Porque a palavra dEle acontece hoje na nossa vida. Acontece hoje no nosso coração. Acontece hoje nos corações daqueles que desejam. Você deseja essa visão espiritual? Está fraco. Você deseja essa visão espiritual? Amém, então tá bom. Nós desejamos, nós pedimos essa graça ao Senhor hoje. Olhando para nossa vida, talvez a cegueira que nós temos é espiritual, como falei. É espiritual. E aqui é o grande problema, essa perda. Nós precisamos sempre mais buscar a vida de oração para adquirir. Os santos, eles sempre nos mostram um caminho, né? Santo Antônio, com a sua vida, preparando essa pregação aqui, fui vendo alguns milagres, né? Santo Antônio, tantos e tantos milagres. Este homem, como a Xanda bem falou também, foi um dos primeiros a ser canonizado pela igreja mais rápido, né? Foi menos de um ano. Por quê? Foram muitos sinais, foram muitas graças que Deus fez na vida dele, não apenas por isso, porque milagre não faz o santo. Claro, depois da sua morte, sim. Mas, eu digo assim, ter uma fama de santidade em vida pode até trazer pessoas para momentos, mas o que faz o santo é a virtude. Se eu estiver pregando aqui, e acontecer, se Deus quiser, se Ele desejar para o bem de vocês, ou cada um de nós aqui, acontecer milagres, não sei. Vai encher isso aqui? Pode encher. Mas quer dizer que quer dizer que eu sou santo? Não. Quer dizer que eu busco que eu estou no caminho reto? Não. Deus se utiliza de pessoas miseráveis para atingir o seu povo. Mas o que faz o santo é o crescimento nas virtudes, na graça de Deus. E Santo Antônio viveu isso. Por meio de quê? Por meio da vida de oração. Com certeza, esse homem, por ele ter fé no coração, esse cego, Bartimeu, que em outro evangelho diz Bartimeu, com certeza, por ele ter fé no coração, ele mantinha um relacionamento com Deus. Ele mantinha um relacionamento com o Deus dos judeus, com certeza. Ele mantinha um relacionamento com Deus. E é isso que nos faz refletir no finalzinho dessa pregação, já finalizando e também nos levando à oração. Que para buscar a Deus, para ter essa vida espiritual, essa visão espiritual, nós precisamos ter intimidade com Deus. Senão, nós vamos ficar
cegos. Senão, nós não vamos buscar o Deus que pode fazer milagres. E aí, a vida de oração é essa. Como eu falei, é essa intimidade com o Senhor. Porque é o Espírito que faz com que as cegueiras da nossa alma caiam por terra. A cegueira da nossa alma volte. A cegueira da nossa alma cai por terra, como falei. Só dando um pequeno testemunho, né? Eu fiz a minha experiência com Deus no ano de 2014. Né? Fez 10 anos esse ano. E antes disso, antes dessa experiência com o Senhor, eu não era de igreja, não era de caminhada, né? Não tinha feito a primeira comunhão ainda. Vim fazer a minha primeira comunhão com 16 anos, imagina. Todo mundo na fila da comunhão e eu lá já grande recebendo Jesus. Foi a primeira vez, tinha 16 anos. Vivi a minha adolescência gostando muito, né, de esporte, como eu gosto muito ainda hoje. Praticando futebol, jogando futebol muito, com os amigos lá na minha cidade, enfim. Mas fui crescendo ali longe da presença do Senhor, longe da presença de Deus, longe da igreja, longe dos sacramentos, só era batizado, mas não tinha feito a primeira comunhão, como já falei. E eu vou falar isso para dar esse exemplo da visão espiritual que, depois dessa experiência que vou falar, Deus me deu a graça de ter, de possuir. Depois que eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, depois que eu fiz a experiência do encontro pessoal com Jesus na minha paróquia, que foi marcante, por sinal, eu comecei a ir para a missa. Eu comecei a ir para a igreja, claro, movido por alguns amigos, movido ali por realidades que eu gostava. Mas, como eu falei para vocês, ainda não tinha feito a experiência de comungar. Não tinha feito a experiência de receber Jesus na Eucaristia. Não tinha. Então, depois que me converti, né, comecei no grupo de oração da minha igreja, da minha paróquia. Comecei a caminhar na igreja. E eu fui entendendo, depois da experiência do encontro com Jesus, que ali não era pão, não era um simples símbolo, mas era Jesus verdadeiramente presente. Que era Jesus verdadeiramente presente ali na Eucaristia. E eu lembro muito bem que depois dessa experiência eu entrei na catequese para começar, né, a preparação. E foram 2 anos, foi 2 anos. Foi um tempo assim muito difícil para mim. Porque eu ia para a missa e não podia comungar. Eu ia para a missa e não podia receber Jesus. Mas era diferente, porque eu já sabia que ali era Jesus. Eu sabia que aquele pão, depois da consagração, era o corpo de Jesus. E eu não podia ainda comungar, era muito, muito ruim para mim. Porque eu tinha feito uma experiência com Deus. Eu já tinha feito uma experiência com Jesus nas adorações da renovação carismática, nos grupos de oração. E ir na missa e não poder comungar era muito ruim para mim, muito chato, muito difícil, uma oferta grande que eu precisava esperar o tempo. E eu lembro que foi se aproximando, foi passando os meses, passou 1 ano, e eu lá fiel, mesmo sem poder comungar, eu ia na missa todo domingo. Depois da experiência com Deus, porque antes de fazer um encontro pessoal com Jesus, eu não queria saber de missa nenhuma, eu não queria saber de nada, né? Como eu falei um pouco antes. Vivia tudo, né, ali do mundo, das coisas. Não queria saber de missa, nada de igreja. Mas depois que fiz esse encontro com Jesus, eu queria estar na missa, eu queria estar na adoração. Eu lembro que na minha paróquia, a igreja ficava sempre aberta, né? Ali pela manhã, quando eu ia para a escola, e eu passava, entrava na ida, entrava na volta, e à noite ainda ia, porque eu sabia que ali era Jesus. E foi passando os anos, e na verdade os meses, e chegou o grande dia da minha primeira comunhão, né? Eu lembro que foi numa quinta-feira, e acabou a adoração na matriz,
e eu fui jogar futebol, né? Com os meninos do grupo de oração. E eu sabia que eu ia fazer a crisma e a primeira Eucaristia no mesmo dia, era no sábado. E eu estou falando na quinta, só para vocês entenderem. E eu fui para o futebol, joguei e tal. Voltei para casa cansadão. Mas aí eu disse, não preciso ir na igreja. A vizinha tinha a chave da igreja e eu ia lá pegar para adorar Jesus, né? E eu peguei ali à noite, 10 horas da noite. E fui para a igreja adorar Jesus na quinta-feira. E aí, diante do Santíssimo lá adorando. E aí eu fui dizendo para Jesus, meu Deus, vou te receber na Eucaristia, está perto, não sei o quê. Aquele negócio, né? E eu comecei a cantar uma música que é da comunidade Doce Mãe de Deus, lá da Paraíba, muito linda. Não vai ser essa aqui. Mas aquela música fala sobre a Eucaristia e eu chorava ali diante do Santíssimo, chorava ali diante de Jesus eucarístico, porque estava perto de receber o Senhor. E aí foi enchendo meu coração de expectativa. Passou o dia, sexta-feira. Na sexta à noite era a vigília da crisma e da primeira comunhão. Então, para mim, eu só ia receber Jesus na Eucaristia no sábado. Só ia me crismar no sábado. Então, eu fui para a vigília na paróquia e aí teve a missa de vigília. E eu lá sentado, participando da missa, tudo bem, vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Amanhã eu vou receber Jesus na Eucaristia. Amanhã eu vou receber o Senhor. E aí, quando der fé, a gente fala assim no Nordeste, né? Quando der fé, eu estava na missa, terminando ali o Cordeiro de Deus, né? E aí o rapaz chegou para mim e disse, Williams, o padre mandou chamar você e as outras crianças, que era o mais velho, o resto era tudo criança. Que é hoje, é a Eucaristia, você vai comungar hoje, não é amanhã não, amanhã é a crisma. Hoje é a primeira Eucaristia. É hoje que você vai receber Jesus. Gente do céu. Eu me levantei ali do banco, tipo assim, me tremendo. Tipo assim, meu Deus, eu me preparei. Meu Deus do céu, não sei quando vai. Jesus amado, o que eu vou fazer? Aí fui o último da fila. E quando eu entrei na fila da comunhão, começou a cantar a mesma música que eu cantei para Jesus lá na quinta-feira. Como eu falei para vocês na adoração. Nossa, aí eu não consegui, não aguentei. Comecei a chorar, assim. Mas eu chorava mesmo, assim, descontroladamente. Tipo, meu Deus do céu, a mesma música, e aquilo foi entrando no meu coração. É Pão da Vida, é Alimento do Céu, o nome da música. E eu fui, meu Deus, hoje eu vou receber a salvação. Hoje é hoje que eu vou receber Jesus, o céu. Hoje que eu vou ter essa visão espiritual. E aí, gente, foi inexplicável. Uma amiga me abraçou, porque eu não estava aguentando. Vai dar certo, vamos lá, vou te levar. E foi comigo até o padre. E aí o padre, né, corpo e sangue de Cristo. E eu, meu Deus, não sei o que fazer agora. Aí interessante foi que no outro dia eu já ia jogar futebol de novo, né? Aí eu disse, meu Deus, será que eu posso jogar futebol? Eu comunguei ontem. Eu fiquei pensando assim, ó, nossa, que coisa santa. Meu Deus, que graça. E aí, gente, a minha vida mudou depois daquele dia, porque eu acho que nunca comunguei tão bem como aquele dia. Eu nunca fiz uma experiência tão profunda como aquele dia. Até hoje foi o dia mais feliz da minha vida. E o interessante também, infelizmente, por muitas situações da minha família, não estava meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão. Não estava ninguém. Eu recebi Jesus sozinho. Eu recebi Jesus ali com os meus amigos, mas não estava minha família, por muitas situações. E eu entendo que o cego aqui dizia, né? Na verdade, as pessoas queriam tirar ele da presença de Jesus. A minha família não queria me tirar da presença de Jesus, mas ela não estava. Mas eu precisei gritar, Senhor, tem de piedade de mim. Eu preciso da tua presença eucarística. Então, que o Senhor nos dê essa graça, por intercessão de Santo Antônio, de ter essa visão espiritual que vem por meio da Eucaristia, que vem por meio da intimidade, da oração, que vem por meio desse contato com Jesus. E hoje essa é a luta, né, de comungar todos os dias, tentar comungar bem, de estar com Jesus. Queira você também estar com Jesus.
Você só vai ser curado, você só vai voltar a enxergar, seja fisicamente ou espiritualmente, pela presença de Deus na sua vida, pela presença do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e dar essa resposta de pé e rezar. Dar essa resposta ao Senhor. Dar essa resposta daquilo que nós desejamos. A queima-roupa nós já pedimos ao ministério, a Filho de Davi. Essa música que fala dessa passagem bíblica. E convida você a fechar os seus olhos, se colocar na presença do Senhor. E diante do que foi falado, apresentar agora a sua vida a Jesus. Apresentar a sua vida ao Senhor, aquilo que você traz no seu coração. Aquilo que você traz aí na sua vida. Como fui falando, a fé precisa fazer parte da nossa história. A fé precisa fazer parte da nossa vida, para que possamos alcançar o milagre. Aquele cego, aquele homem precisou gritar com força: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Nós precisamos também pedir essa graça ao Senhor. Feche os seus olhos, vai rezando desse jeito. Nós pedimos, Senhor, dá-nos essa graça. Dá-nos essa graça dessa visão espiritual que eu preciso ter, que nós precisamos ter. Dá-nos, Senhor, essa graça. Dá-nos essa graça e envia sobre nós o Teu Espírito, porque o Espírito Santo é a luz para curar a cegueira da nossa alma, para curar a cegueira que nós trazemos, seja física ou espiritual. Coloca a mão sobre o teu coração, vai orando no Espírito, vai pedindo nesta hora, abrindo o teu coração para o Senhor, abrindo o teu coração para que Jesus possa realizar, para que Jesus possa fazer. Obrigada, Senhor, por esta hora, por esta tarde, que coisa linda. Um jovem, o Will tem apenas 25 anos e quer ser todo de Deus, consagrado no sacerdócio. Will, quantos anos você tinha quando comungou pela primeira vez? 16 anos. Um jovem de 16 anos chorando ao receber a Eucaristia. Fechando com os seus olhos, pensa nos jovens da sua família. Fechando os seus olhos e levantando os seus braços, pensa na juventude da sua cidade. Pensa na juventude do seu estado, na juventude do seu país. Pensa aquele jovem Antônio, 36 anos de idade. Com 19 anos, aquele menino foi para o seminário para dar sua vida para Deus. Com 19 anos, o Will entrou na Canção Nova para dar sua vida para Deus, por causa do seu amor à Eucaristia. Jesus está vivo e Ele é luz, que quer salvar não somente os nossos jovens, Ele quer salvar a todos os jovens, todos os homens e mulheres, todos os seres humanos, porque Ele está vivo e Ele continua sendo a solução, Ele continua fazendo a gente chorar e Ele continua atraindo os jovens que estão aí evangelizando outros jovens. Erga seus braços e peça que esta luz, a luz de Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, seja atração, seja lugar também para os teus jovens, seja as curas, seja salvação também para os teus jovens, para os jovens do nosso país, para todos os homens e mulheres que tenham coragem de pedir a Ele que dê a sua visão, uma nova vida. É o que nós pedimos para nós e para os nossos filhos. Nós pedimos, Senhor, a luz sobre os nossos olhos. Nós pedimos, Senhor, a visão para o nosso coração. Abre, Senhor, abre fronteiras, abre oportunidades, abre caminhos para que os teus filhos vejam a tua luz.
Shurialamandaria, erga seus braços altos e também clame o Senhor, peça a Jesus, o Filho de Davi, o Deus presença, o Deus onipotente e soberano que age, que é atual e que é vivo. Eu preciso repetir, para que Ele venha e venha ao nosso socorro, como veio em socorro daquele menino. Era o filho de Timeu, era um outro menino, e ele veio e ele escutou aquela súplica que ninguém, nada, nenhuma pessoa, nenhuma doutrina impeça você, impeça os teus filhos de encontrar a grande luz. Naquele dia, quando Bartimeu encontrou com o Senhor, ele encontrou a sua verdadeira identidade. Amém. Naquele dia, quando ele viu falar de Jesus que estava passando, Bartimeu estava ali pedindo esmolas. Bartimeu não enxergava e ele queria ver. Ele se sentia carente, porque a sua família o tinha rejeitado. Mas aquele dia ele encontrou verdadeiramente, como William encontrou o amor. E ele queria ver Jesus, porque no coração dele ele sentiu que ali a vida dele ia ser transformada. E muitos jovens que estão nos assistindo agora, muitos jovens que, como Bartimeu, se sentem assim, carentes, abandonados, tristes, e que têm buscado mesmo a sua vida, preencher a sua vida com tantas outras coisas que o mundo tem oferecido. Mas nesse momento, Senhor, eu quero pedir por esses jovens, a partir daqueles da nossa casa, da nossa família, aqueles que estão, Senhor, sem identidade, aqueles que estão perdidos. Reze agora pela sua família, reze pelos jovens da sua família, aqueles que estão perdidos, jovens que dizem que não tem mais sentido na vida, jovens que querem tirar a própria vida. Levanta a sua mão e reza com poder no Espírito. Reza por a sua família, reza pelos jovens, por aqueles que são chamados à vocação do sacerdócio e que ainda estão em dúvida. Reza agora por aqueles que se afastaram da Eucaristia, que se afastaram e que não vão mais à missa. Reza com poder, reza por seus filhos, reza por seus sobrinhos, reza por tantos jovens perdidos. Eu rezo agora, Senhor, por jovens que querem tirar a própria vida, porque não tem sentido, porque não tiveram esse encontro com Jesus. Eu peço nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite agora, Senhor. Senhor, escuta a nossa oração, como Bartimeu falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita você também: Filho de Davi, tem de piedade de mim, tem de piedade da minha família, tem piedade dos jovens da minha família. Reza no poder do Espírito. E nós pedimos essa graça ao Senhor, para até mesmo você que está aqui, peça essa graça ao Senhor, para que Ele dê a você essa graça da visão espiritual. Passa, Senhor, na vida de jovens, de moças, rapazes que estão em casa, Senhor, que precisam do Teu toque, que precisam ter essa visão espiritual e enxergar que eles estão no fundo do poço, Senhor, que eles estão longe da Tua presença, que é a verdadeira felicidade. Vem, Senhor, passa aqui. Me contaram, vamos cantar isso, pedindo que o Senhor continue passando agora na nossa vida, aqui em casa. E é isso que Ele está fazendo, tocando, curando. Que o Senhor, se você sabe, canta rezando. E que havia uma chance de eu poder enxergar, e disseram que tinha poder para ressuscitar,
e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim. Renasceu dentro de mim Ah, a fé que há muito eu já não tinha. eu já não tinha. E eu senti meu coração. Eu senti meu coração Arder. E eu gritei para o e eu Senhor. gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, ergue os teus braços e canta isso. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti, a tempestade se cala. meu Deus, honra a minha fé. Meu Deus, honra a minha fé. Jesus, filho de Davi, Me cura, Senhor. Cura essa juventude, Jesus. Cura o teu povo que está aqui, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor, de ver além na fé. meu Deus, honra a minha fé. Jesus, filho de Davi. Cantemos mais uma vez isso. Jesus, filho de Davi, Me cura. me cura. Deseja isso ao Senhor. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E suavemente, vai orando no Espírito Santo. A palavra que me vem foi quando Jesus, tocando aos olhos daquele cego, ele disse: Éfata, abra-te. Nesse momento o Senhor está fazendo isso a muitos jovens que estão nos acompanhando. Mas é interessante, quando os irmãos oravam, o Senhor me colocava que esse grito de Bartimeu também é de muitas mães que clamam, gritam ao Senhor pelos seus filhos. A você, mãe, que tem orado pelos seus filhos, levante bem alto os seus braços. A você que tem derramado lágrimas, levante bem alto os seus braços e diga comigo: Jesus. Jesus. Fale bem forte: Jesus. Jesus. Filho de Davi. Filho de Davi. Cura o meu filho. Cura meu filho. Cura minha filha. Cura minha filha. Abre os olhos deles. Abra os olhos. Restitui os olhos de fé. A visão de fé. Jesus. Filho de Davi. Toca no coração dos meus filhos. Toca no coração. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. O Senhor me coloca forte a palavra que a tia Resina trouxe. O Senhor está devolvendo a identidade para os seus filhos. Eles haviam se perdidos em si mesmo, mas o Senhor restitui neste momento a eles a capacidade de se verem como filhos e filhas de Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigada. Aplauda o Senhor Obrigada, Jesus. Senhor. Amém. 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 Peçamos então, Padre Ivan, a bênção sobre pais, filhos, todos os jovens que nos acompanham agora pela TV Canção Nova. Você que está aqui, pense nos seus filhos, nos seus sobrinhos. Pensemos nas nossas famílias e peçamos que a luz de Cristo também presente na Eucaristia se torne um alimento de salvação para todos os da nossa casa. E eu quero ousadamente, Xandra, pedir que as mães que oram pelos seus filhos se ajoelhem nesse momento para receber esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, São José e da Virgem Maria, desça sobre vós, selando a graça que o Senhor realizou na vida de cada um de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Jesus! Viva!